E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, depois de uma semana bem cheia com a nossa semana acadêmica, vamos retomar as nossas aulas da disciplina de gestão de micro e pequenas empresas. E nesse semestre eu estou conversando com vocês sobre diagnóstico organizacional. Nas aulas passadas eu comentei com vocês sobre o diagnóstico da estratégia empresarial, da estrutura organizacional e na última aula eu falei sobre marketing e vendas. Na aula de hoje eu vou comentar com vocês sobre como fazer um diagnóstico financeiro da empresa. Bom, primeiro eu vou falar sobre a importância do diagnóstico financeiro. O diagnóstico financeiro é importante para o empresário poder entender de fato como anda a saúde financeira da empresa, com o objetivo de corrigir problemas como dívidas, questões de capitais de giro inadequado, o excesso de carga tributária e a correta elaboração do seu fluxo de caixa. Para a realização desse processo, é necessário o levantamento de informações financeiras da empresa, para que nós tenhamos condições de fazer uma análise de todos os custos fixos, despesas variáveis, receitas, investimentos e todas as outras questões envolvendo a área financeira da empresa. Ressalto para vocês, galera, que todo tipo de informação é importante. Extratos bancários, planilhas, registros, recibos, enfim, tudo que remete ao histórico financeiro da empresa é de grande valia para elaborar um diagnóstico real e claro da situação em que se encontra o negócio. Então, nós temos casos que a empresa fatura bem, porém o lucro não aparece. Então, é de suma importância entender o que não está permitindo que esse lucro apareça, né, utilizando de um verdadeiro levantamento da saúde financeira da empresa. Então, nós temos que primeiro definir o período de análise do diagnóstico. Antes de começar a fazer o diagnóstico, então, nós temos que definir o período que vai servir como referência para o levantamento dos dados financeiros da empresa, para que nós tenhamos condições de fazer uma projeção para o futuro. Por exemplo, nos meses de janeiro e fevereiro, as vendas caem quase que pela metade devido ao excesso de gastos ocorridos pelos consumidores no fim do ano e contas que geralmente são pagas no começo do ano, tais como matrícula escolar, impostos e outras despesas características do nosso consumidor. A referência nesse caso serão os meses de janeiro e fevereiro, com o intuito de analisar o desempenho de anos anteriores. Com isso, nós vamos poder obter informações para poder tomar as decisões necessárias, seja para aumentar as vendas durante esse período, diminuir a necessidade de estoque, diminuir despesas e fazer uma programação, por exemplo, de férias para os funcionários, já que o movimento tende a cair quando nós estamos falando principalmente de empresas relacionadas ao comércio. Depois disso, nós vamos analisar o período em referência. Seguindo com esse exemplo de quedas nas vendas durante os primeiros meses do ano, então nós devemos questionar algumas questões. Quais os produtos que têm maior vazão durante esse período? Quais foram os gastos que mais consumiram o nosso orçamento e por que esses gastos consumiram o nosso orçamento? Como foram administrados os gastos e custos variáveis? Com isso, nós temos que rever os lucros e custos operacionais da empresa, a fim de encontrar quais foram os equívocos cometidos. Com esses questionamentos levantados e respondidos, nós vamos poder estabelecer alguns cortes e algumas táticas para alavancar as vendas durante esse período citado, que eu estou utilizando como exemplo. Então nós temos que analisar questões como, por exemplo, a importância do capital de giro. Uma empresa recebe dois tipos de investimento ao iniciar suas operações. Uma parte dos recursos vão para os investimentos fixos, itens de ativo, imobilizado, tais como móveis, maquinário, o próprio imóvel, e a outra parte dos recursos são para compor a reserva necessária para a empresa manter suas necessidades ao longo do tempo. Esses recursos nada mais são do que as questões relacionadas a estoques, contas a receber, saldo bancário e o fluxo de caixa. O capital de giro é o valor necessário para girar as atividades do seu negócio. Empresas que necessitam de estoques, consequentemente, irão precisar de um capital de giro maior do que uma empresa que não trabalha com estoque, por exemplo, como o do setor de serviços. Outro fator que influencia no valor necessário
é a quantidade de prazo que é ofertada aos clientes da empresa. Então, tendo em vista essas questões, eu recomendo, né, que nós sempre busquemos rever como andam as compras e vendas da empresa. Realmente a quantidade de mercadorias estocadas é o necessário? Nós vamos ver essas questões sobre estoque, níveis de estoques na nossa próxima aula, mas isso impacta diretamente na análise financeira da empresa. Outro ponto, e como anda o prazo ofertado para os nossos clientes? O prazo é longo demais? Nós temos menos prazo para pagar os nossos credores do que nós damos de prazo aos nossos clientes? Então, se isso se confirmar, é hora de rever esses conceitos, pois pode ser que um desses fatores que contribuem para não haver dinheiro em caixa suficiente para pagar as contas da empresa. Uma má administração do capital de giro leva muitos empresários a recorrerem a empréstimos e, consequentemente, o pagamento de juros, o que vai comprometer a margem de lucratividade do negócio. Então, nós temos alguns pontos que afetam o capital de giro: diminuição das vendas, inadimplência, despesas financeiras e custos. Então, são esses os fatores que nós temos que ficar atentos ao analisar o capital de giro. O capital de giro e o fluxo de caixa da empresa, eles estão intrinsecamente relacionados, eles caminham juntos. O fluxo de caixa indica para o gestor como anda a situação financeira da empresa no dia a dia. Por isso a importância de se manter um fluxo bem organizado e completo. Então nós temos que entender esse fluxo de caixa. O fluxo de caixa ajuda a empresa a identificar e reagir rapidamente a uma situação financeira desfavorável, como questões relacionadas a crises financeiras ou à crise que nós estamos vivendo atualmente. Ao perceber que as receitas estão caindo, né, consegue-se estabelecer alternativas para reduzir despesas e custos com a finalidade de que caibam dentro da receita mensal da empresa. Para se administrar bem o financeiro de uma empresa, é importante ter um bom controle de caixa, elaborando todo um planejamento dos compromissos e projeções de entradas de receita. O sucesso de uma empresa aumenta consideravelmente quando esses controles são bem elaborados. Mas como fazer esses controles? Principalmente quando nós estamos falando de empresas de porte micro e pequeno. Nós sabemos que softwares especializados, sistemas de informações gerenciais especializados, eles são custosos para as organizações, sobretudo para essas micro e pequenas empresas. Devido ao tamanho da estrutura, não há necessidade de um controle baseado num sistema de informação gerencial. Então nós podemos utilizar a criação de planilhas para lançamento de todas as entradas e saídas de recursos das empresas. Depois de criada essa planilha, nós vamos categorizar essas despesas em grupos e subgrupos, né? E também devemos fazer a mesma coisa com as receitas. O importante é registrar tudo. Lembre-se que quanto mais informações vocês tiverem ao fazer a análise diagnóstica do fluxo de caixa, mais fácil será para que vocês consigam entender como anda a saúde da empresa, né? E também vocês vão conseguir vislumbrar uma melhor possibilidade de planejamento futuro e tomada de decisões. Então, pessoal, ter um bom domínio do fluxo de caixa contribui muito para conseguir controlar as finanças da empresa. Outro ponto que nós temos que analisar é sobre o endividamento da empresa. Nessa parte, é importante saber a composição do endividamento da empresa, suas origens, a quem se deve, quanto se deve, taxas de juros que estão sendo pagas, os prazos que nós temos para arcar com os nossos compromissos, dentre outras informações. Tendo essas informações em mãos, nós podemos adotar medidas para que essas dívidas impactem em o menor grau possível o fluxo de caixa e o capital de giro da empresa. Sabendo para quem se deve e o quanto se deve, nos permite renegociar prazo de pagamento, renegociar taxa de juros e outras questões, certo? Com essas atitudes, o gestor da empresa vai conseguir adequar os compromissos sem abalar a saúde financeira do negócio. Bom, mas invariavelmente as empresas precisam obter recursos financeiros.
Então nós temos que analisar essa necessidade de obter recursos financeiros. Então, o gestor que não tem ali na ponta do lápis, não tem os controles do seu fluxo de caixa e nem sabe sobre o capital de giro necessário para manter as operações da empresa por um determinado período, ele vai enfrentar situações desnecessárias e cansativas. Não saber como anda o fluxo, a empresa vai enfrentar possíveis faltas de dinheiro em determinados períodos do mês ou do ano, o que vai levar à utilização de linhas de crédito, como cheque especial, antecipação de recebíveis, empréstimos bancários ou a necessidade de injetar capital próprio dos sócios. Linhas de créditos oferecidas pelas instituições financeiras é a forma de obtenção de recursos mais cara que existe. O melhor a se fazer, se possível, é a alocação de recursos dentro da empresa pelos próprios sócios. Entretanto, pessoal, caso tenha-se que se recorrer às linhas de crédito bancária, né, se essa for a única opção, nós devemos buscar numa análise diagnóstica verificar para tomar o cuidado de analisar cuidadosamente qual o valor necessário para cobrir o imprevisto. Também devemos nos perguntar qual o prazo que será pago. Definir se cabe dentro do orçamento mensal da empresa é essencial na hora de se determinar como eu vou obter recursos no mercado. Devemos também levar em consideração questões relacionadas à pesquisa de taxa de juros para efetuar a contratação com as menores taxas de juros possíveis e não cair na lábia do gerente do banco. Esse é o principal erro. O gerente do banco sempre tem a solução, mas nós temos que ter em mente que o gerente do banco ele quer vender um produto que vai ser lucrativo para o banco, não para a empresa. Ela vai causar o endividamento da empresa. Então nós temos que nos perguntar também como a empresa vai arcar com esse novo compromisso. Então, pessoal, muita atenção quando a empresa necessita obter um financiamento para custear seus gastos. O que nós devemos fazer aqui? Identificar esses gargalos que estão gerando gastos e eliminá-los de forma prioritária, pois ao invés de ser uma ajuda temporária, essa nova dívida acaba gerando outras dívidas, gerando um ciclo vicioso chamado efeito bola de neve. Então, pessoal, nós temos que entender também a questão para análise diagnóstica de projeção de cenários. Tendo as finanças da empresa em mãos, é hora de projetar possíveis cenários. Então, basicamente, vamos desenhar 3 cenários possíveis. Um pessimista, um mais otimista e um que condiz com a realidade econômica atual. Diante disso, ficará mais fácil adotar ações para alavancar o negócio e estabelecer estratégias comerciais e financeiras de acordo com o cenário econômico que a empresa estiver enfrentando. Por fim, pessoal, realizar um diagnóstico das finanças da empresa traz muitos benefícios, além de se poder ter certeza de como anda a saúde financeira da empresa, ajuda a definir qual rumo essa empresa deve tomar para que continue crescendo. Pois para ter um crescimento saudável e sustentável, é necessário estar constantemente analisando os resultados do negócio como um todo, certo? Dito isso, pessoal, vou colocar para vocês aqui alguns passos essenciais sobre como fazer um diagnóstico financeiro empresarial. Então, nós temos alguns passos que podem ser seguidos para a realização desse diagnóstico. E como dito anteriormente, esses passos vão dar um direcionamento para a redução de custos e de despesas da empresa, otimização de recursos, a redução de problemas com fluxo de caixa. E para fazer o diagnóstico financeiro, nós, primeiramente, como eu já falei, precisamos juntar todos os controles financeiros que a empresa possui. Planilhas, anotações em papéis, extratos de bancos e quaisquer outros controles que a empresa tiver. Então é importante salientar, antes de entrar no passo a passo, que independentemente da situação, você deve sempre buscar fazer um controle financeiro de todas as entradas e saídas. Então qual é o primeiro passo para uma análise diagnóstica? Conhecer o faturamento da empresa. Esse é o primeiro ponto para uma boa análise financeira, ou seja, conhecer o quanto você arrecada em um determinado período. Determine então
qual o valor total arrecadado no mês e discrimine cada uma das entradas e saídas. Para facilitar a compilação dos dados, eu já falei para vocês, né, nós podemos criar tabelas do Excel para controle diário, onde são registrados os valores recebidos e a origem desses recursos. Com isso, você vai garantir vai garantir todo o controle de quanto entrou de dinheiro em determinado mês, quais as principais fontes de recursos, quais clientes realizaram pagamentos e quem ficou inadimplente. Então, esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Identificação de custos e despesas. Bom, agora que nós sabemos como é o nosso faturamento, como é o faturamento da empresa, o próximo passo é identificar todas as suas despesas fixas e custos variáveis, criando categorias para analisar as possibilidades de redução de custos. Separe cada uma das despesas da empresa, as despesas fixas, para entender o quanto gastou em determinado período com salários, aluguel, telefone, energia elétrica, água e todas essas despesas. Crie também categorias para seus custos variáveis. Né? Quais são os principais custos variáveis que nós temos? Custos com matérias-primas, custos com produção, fretes, impostos, comissões, dentre outros. O terceiro passo, pessoal, é sabermos qual é o saldo que nós temos a receber. Então, você sabe, na empresa que você está trabalhando, na sua empresa ou na empresa que você está prestando uma consultoria, qual o valor exato que ela tem para receber? Muitas vezes, para fechar um pedido, nós vamos precisar parcelar esse recebimento. Ou seja, nós vamos receber esse montante totais de venda aos poucos. Por isso é preciso manter o controle para que nós saibamos quais são os clientes devedores e quanto dinheiro ainda temos a receber. O quarto passo, saber qual é o tamanho da dívida, quais são as dívidas da empresa. Saber o quanto a empresa tem para receber é importante, mas também temos que saber, não podemos perder de vista o montante que nós temos a pagar. Por isso é importante discriminar todos os débitos que a sua empresa precisa quitar. Separe cada um deles, o valor total e o valor das parcelas, se for o caso, para que você saiba qual o montante necessário para quitar essas dívidas e se precisará deslocar verba ou vai precisar fazer um aperto no orçamento ao longo dos próximos meses. Depois disso, pessoal, nós temos que saber como cruzar esses dados que nós levantamos. Então, nós precisamos determinar qual o período desejado para análise. Se vai ser mensal, bimestral, semestral ou anual. Compile todos esses dados do período e então avalie se as receitas atuais e o saldo a receber é maior ou menor do que as suas despesas e dívidas. O sexto passo, pessoal, é o estabelecimento de metas e ações. Então, depois de entender como está o setor financeiro, nós precisamos estabelecer algumas metas de redução de custos e despesas para o próximo período, principalmente se as saídas da empresa forem maiores do que as entradas que ela tem nesse período. Então, você pode, por exemplo, identificar uma oportunidade para redução do consumo de energia elétrica ou definir por procurar um fornecedor com condições e preços um pouco mais acessíveis. Bom, pessoal, o último passo é fazer a automatização desse processo para otimizar o diagnóstico financeiro. Como eu venho falando, a importância de se manter o controle dentro da organização, ela é essencial. Então, não cabe, mesmo que seja uma micro e pequena empresa, os controles de cabeça, os controles no papelzinho. Então, uma maneira simples e eficiente de manter o controle do seu setor financeiro, do negócio, é a utilização de sistema de gestão empresarial. Mas como nós estamos falando de micro e pequenas empresas, fazer toda a análise de controle de fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, né, comissões e emissões de boletos, essas outras questões, elas podem ser feitas utilizando o Excel. Então, não há desculpa para que a empresa não controle os seus indicadores financeiros. Então, nós temos que saber como identificar esses indicadores, principalmente em empresas que não têm nenhum controle ou quase nenhum controle, para poder
organizar essas contas. Bom, pessoal, creio que era isso, né? Então, hoje, na nossa aula, no período de aula, nós vamos discutir sobre todas essas questões de controles financeiros e como utilizar esses controles para a tomada de decisão, né? Vou deixar atividades para vocês no portal e nós conversamos logo mais. Muito obrigado e até a próxima aula.